eu lembro que quando eu fiz a prova do vestibular, desse tal vestibular que eu queria, que era o Mackenzie, né? No dia da prova, eu terminei a prova e falei pro meu pai, a gente precisa jantar. Aí, tranquilo. Aí a gente foi jantar, eu falei, olha pai, eu fiz a prova, mas eu não quero isso. Eu quero fazer educação física. Oi, gente, estamos aqui em mais um episódio do Vira o Jogo. E hoje eu garanto 100% que eu vou me emocionar. Então, por favor, tá? Não reparem, porque o nosso convidado é um filhão do coração que tinha que estar aqui, Felipe Klass. Obrigado. Seja bem-vindo, filho. Obrigado. Que bom ter você aqui com a gente. Então, Fabiane, ele está na telinha, olha aí. Mame, ele está aqui, entendeu? Teu pai vai ficar maluco também, um beijo pro gordinho, todo mundo vai ficar, né? Fica doido, eu falei com eles agora de manhã, eu falei, eu tô indo no podcast do Abale, não posso chamar de Abale. Pode, aqui, né? não, a gente vai explicar, Abale é paizão, então já tô falando que Abale, Sheik, tem um monte aqui, então pode chamar de Abale, lógico, um orgulho você me chamar de pai, então... Perfeito. E aí você falou com eles, na verdade... Ah, sabe como que é? Legal, quando que vai sair... O que vocês vão falar? Não, que eu vou ver. Não, já sai agora. Então é um negócio muito louco. O que você vai falar? Fala o que tá no teu coração. Não, então, o que você isso aqui é um bate-papo, entendeu? E a gente vai falando e a gente vai... E a primeira coisa que eu ia te falar é, quem é o Felipe? Começa a falar um pouco de quem é o Felipe. Pensa que a Muriel tá na tua frente. Um beijo especial. Filha, preciso te conhecer. Então já tô sabendo que você vai chegar aqui. Né? Como se fosse um... Fala que é o Felipe, na verdade. Quero saber. Eu não, todo mundo quer saber quem é o Felipe. Bom, vamos lá. Eu tenho 27 anos. 27 Esse ano eu faço 28 anos. Oh. Felipe é um menino que entrou nas artes marciais, é de uma família judia, que vem e vive uma cultura judaica. Estudou em escola judia, na verdade, uma escola judaica, numa cultura enraizada até os seus 15 anos. Depois dos 15 anos, por alguns intercalços da vida, acabei saindo desse meio judaico, fui para uma outra escola que não era da comunidade, uma outra escola privada. Só que, em paralelo a isso, sempre fui acompanhando minha vida dentro das artes marciais. É muito engraçado que depois, se a gente quiser focar nesse tema, eu acho que é interessante. Podcast é teu filho, você é aqui... Eu tô espectador, eu só me emociono com você. A história de eu ter entrado nas artes marciais foi basicamente por uma questão de saúde. Muitas pessoas não sabem disso, mas com mais ou menos 4 anos de idade eu tive uma grande crise de asma, onde inclusive eu passei meu aniversário acho que de 4 anos no hospital. Foi uma crise de asma onde foi muito forte, onde meus pais tiveram que correr para o hospital, fiquei internado, enfim. E depois disso, eles decidiram... Eu não tinha poder de decisão ainda com 4 anos de idade, né? Então, acaba ficando complicado. Decidiram que eu precisava fazer algum esporte. Eu lembro que eu já tinha tentado fazer natação, que os médicos falaram, mas o ideal que a gente encontrou numa... Rua do Bom Retiro, né? Eu venho do Bom Retiro, acho que quem é Bom Retiro todo conhece. Mundo, né? Andando pelo Bom Retiro, a gente encontrou uma academia. Lá era uma academia de Karatê Kyokushin, que é um karatê de contato. E acabou que me interessando por uma questão de saúde. Os médicos falaram que seria interessante, desde pequenininho, começar a fazer uma arte marcial, um esporte, né? Que seja... cardiovascular, para poder trabalhar essa questão do condicionamento físico, mesmo sendo criança, que é importante. Então, por uma questão de saúde, acabou que se tornou uma paixão, eu acabei evoluindo bastante, acabou não se tornando somente algo para minha saúde, mas eu vi dentro disso, mesmo como criança, com incentivo dos meus pais, dos meus avós, das pessoas à minha volta, enfim, um método de evoluir, que cada vez mais foi me trazendo desafios para que eu pudesse cumprir as etapas dentro da arte marcial, assim me trazendo muita resiliência, muito foco, você é um menino muito focado, você é um menino... Falo porque eu te acompanho. Exatamente. Você vai mandar o filme que você voa pra gente colocar? Depois eu vou mandar pra vocês. A gente pode colocar no podcast. Ele voa. Eu tô olhando porque o Fernando tá aqui, gente. E a Anny também. Então, nós não estamos falando com a Alain de novo. Então... Ele voa. É nossa, impressionante. Depende quando, né? Depende quando. Então, dentro disso eu posso dizer que a arte marcial ela formou meu caráter, porque era diferente o tratamento dos alunos
antigamente, a gente tá falando de... Eu tô com 27, eu vou fazer 28, eu entrei com 5 anos. A gente tá falando de praticamente 25 anos dentro das artes marciais já. Então, que formou meu caráter. Então, dentro das artes marciais, principalmente do Karatê Kyokushin, eu fui cercado de pessoas boas, de pessoas que me guiaram, de pessoas que tiveram paciência. E cada vez mais eu quis levar isso adiante, né? Então, posso dizer hoje que a arte marcial é algo que me acompanha no meu dia a dia. Em qualquer tipo de dificuldade, eu falo... Se eu já passei por tantas etapas, por que eu não posso passar por mais essa etapa, por mais difícil que seja? Então, basicamente isso. Então, comecei as artes marciais com 5 anos de idade, em paralelo com os estudos. Muitas vezes eu me focava muito mais nas artes marciais do que nos estudos, até que esses intercalços da vida que eu saí de uma escola judaica foi porque eu reprovei de ano. Isso eu não tenho vergonha de falar, eu falo para todo mundo porque acontece, né? Eu acho que quem não reprovou não tem história, né? Essa é a verdade. Não, eu brinco que eu falo assim, hoje eu trabalho com treinamento, dou aula, tal, não sei o quê. Aí meus amigos, né, do Renascença, que eu também estudei em escola judaica e tal, eles falam, mas você nunca foi um bom aluno? Eu falei, então, mas eu virei um bom professor. Modéstia à parte, eu virei um bom professor, não sei como. Mas é o que você falou, se a gente não erra, a gente não tem histórico. Aliás, eu queria recomendar um podcast do Fernando Vítolo, que é com quem? Com os 2 caras lá da ciência. O Gerson Julião e o Daniel Ângelo. Então, se você puder colocar a chamada, é muito legal, porque ele fala exatamente do erro, né? 2 malucos que vieram aqui. Bom, daí aí você assiste o podcast, não vou dar spoiler, mas é isso, né? Então... Aí você abusou um pouco, né? Porque artes marciais, hoje você é tri-faixa preta. Não, na verdade, hoje eu sou faixa preta primeiro Dan, sou também instrutor de kickboxing também e instrutor de Krav Maga. Só? Entre outras formações que pode ir falando, apesar de ser teoricamente jovem, como me denominam, na verdade. Não, você é jovem. Pode ser, né? De experiência, acredito que não. Então, eu reprovei de ano no primeiro colegial, foi o que acabou me afastando, inclusive dos meus amigos com quem eu cresci, acabei indo para outro meio social. Então, acho que a partir desse momento que eu tive essa primeira virada de jogo, acho que foi a primeira queda grande, né, que a vida me deu, eu entendi que eu precisava tomar uma responsabilidade como gente grande. Isso literalmente foi. Inclusive porque eu tenho um pai também que é maravilhoso, me deu educação, enfim, me ensinou muitas coisas, sentou comigo e disse, agora não é mais brincadeira. Agora, a partir daqui eu fiz o que eu podia, agora a responsabilidade é sua. Eu falei, então, opa, calma aí. Então o negócio é diferente, não funciona muito bem assim, né? O jogo mudou. O jogo literalmente... Viramos jogo. Então eu comecei a tomar... mais responsabilidades na minha vida. Nesse momento, com 15 anos, eu tinha me afastado um pouco nessa fase que eu estava com alguns problemas dentro da escola do Karatê, né, da luta. Acho que porque o foco era outro, acabei me desvirtuando e quando eu reprovei, eu falei, eu vou voltar firme. E com isso, com 15 anos, eu comecei a dar aulas dentro da minha academia. A academia que eu já comecei a dava aulas desde os meus 12 anos. Aulas enquanto eu ia treinar, enfim. Mas com 15 anos eu falei, eu vou focar nisso. Então eu estudava de manhã, ia para casa, almoçava, fazia o que tinha que fazer. Estudar é um tema que é um pouco ainda... Não, vamos pular, essa parte pula, mas eu acho deu certo. Mas eu acho assim, a gente fala de educação, mas artes marciais, que é o que a gente pratica, é um método de educação. Não tem dúvida. As artes marciais, dentro da filosofia oriental, ensinam muita coisa pra gente. Exatamente. E as pessoas olham, mas não consideram. Lógico, sabedoria é conhecimento. Tudo que você aprende, resiliência. Hoje se fala tanto de soft skill. Tudo nas artes marciais é comportamento. 100%. É comportamento, 100%. 100%. Né? Então, eu te falei. O Rafa, meu filho, um dia foi brincar comigo, judô. Sabe? Bom, e no judô. Tá começando a desvirtuar. Pais, por favor... Prestem atenção, arruma um dojo, arruma um sensei e põe pra... Né? Porque a vida, muitas vezes, é exatamente esse desafio.
Exatamente. Justamente esse desafio. E você começou cedo, 12 anos, depois dando aula. 12 anos, com 15 anos eu comecei a dar aulas, eu ia pra escola, almoçava na minha casa, ia pra academia e ficava das 2 da tarde até as 8 horas da noite. Dando aula. Dando aula, treinando para competições também, que eu sempre competi. Campeonatos internacionais, campeonatos brasileiros, regionais, enfim, internos. Sempre competi e com isso eu fui crescendo. Tive uma maturidade suficiente para ter praticamente, posso dizer, 7 ou 8 anos na faixa marrom, que é uma faixa antes da faixa preta, para chegar o momento de eu falar, agora eu estou pronto para virar um faixa preta. Agora eu estou pronto para passar por esse desafio, e maturidade para poder seguir adiante, porque é o que falam, né? Quando você pega a faixa preta, você começa um novo ciclo, você vira um novo aluno, na verdade. Acho que é a mesma coisa quando você vira professor ou instrutor, quando você se forma, você é um eterno aluno, né? Sim. Então, se você eventualmente vamos supor que é o mais comum, você faz uma faculdade de letras, que é focado para você ser professor que seja de línguas, de português, enfim, você continua sendo, a partir do momento que você se forma na graduação... Aí começa o aprendizado. Aí que começa o aprendizado, porque você vai passar por experiências que vão moldar o seu método. Então, eu tive essa maturidade que com 17 para 18 anos, salvo engano, eu peguei a faixa preta. Então, a gente tá falando que eu vou fazer esse ano 10 anos de faixa preta já. E eu queria trabalhar com isso, né? Eu falei, puta, minha vida é essa. Minha vida é essa. Eu falei, e agora? Meu pai ficou maluco. Falou, o que esse moleque tá pensando, né? O que esse moleque tá pensando? Pra quem conhece teu pai... Você conhece, então. Eu conheço bem teu pai. Eu conheço bem Só que aí, terminando o colégio, no terceiro colegial, eu falei, tá bom, o que eu vou fazer? Vou fazer o que meu pai tá falando pra eu fazer. Vou fazer direito, né? Por que não? Vou fazer direito, vou estudar direito. Meu pai é advogado, pô, família, minha mãe é advogada, minha mãe é advogada. Meu avô era advogado, então... vamos seguir essa linha, vamos ver o que é, né? Fui estudar direito. Pior que sobrou pro Vitor, tadinho. Não, sobrou pro Vitor. Pelo menos um se salvou nessa fase, né? Nesse Vitor, momento. um abração pra você, filho. Ele... porque você tem um irmão. Advogado. Alguém tem que ser advogado, né? Advogado, mas seguiu a área totalmente diferente do meu pai. Então, eu acabei fazendo direito, 6 meses. Foi bom, uma boa experiência. Eu acho que todo mundo, na verdade, deveria fazer direito para poder saber quais são os seus direitos, até onde pode chegar, em questão de legislação e tudo mais, enfim. Só que eu falei, não quero isso, quero tentar outra faculdade. Naquele método de tentar enrolar, né, o pai, assim... Não dá. Não dá. Não dá, vocês não conseguem. Não tem como. Não, você vai ver quando você for pai. Essa é a frase do dia. Espero que leve tempo ainda. Não vai. Não vai. Vamos ver. Eu fui pai com 27, você tá com 28? Vou fazer 28 agora. Então, tá no bom caminho. E aí eu falei, vou tentar enrolar um pouquinho mais, eu acho que eu posso mais. Vou fazer cursinho para tentar direito para outra faculdade. Vou largar a faculdade de direito aqui que eu tô fazendo no primeiro semestre e vou fazer mais 6 meses de cursinho para no fim do ano tentar fazer uma faculdade. Só que em paralelo com isso, nesse primeiro ano, né, depois da escola, entre primeiro semestre de faculdade para um semestre de cursinho, eu estava trabalhando muito forte com a questão de treinamentos. Muito forte, muito forte. Foi quando no segundo semestre, que eu já estava fazendo cursinho, eu estava bem forte, muito mais forte que no primeiro semestre, que eu decidi, eu não quero fazer isso. E foi que a vida, ela traz pra gente coisas que a gente muitas vezes sai do nosso controle. São as viradas de jogo, filho. Bom, eu vou falar que eu gosto disso, eu gosto que a vida me surpreenda, mas eu não gosto de perder o controle. Mas não tem o que fazer, né? Muitas vezes. Enfim, eu lembro que quando eu fiz a prova do vestibular, desse tal vestibular que eu queria, que era o Mackenzie, né? No dia da prova, eu terminei a prova e falei pro meu pai, a gente precisa jantar. Aí, tranquilo. Aí a gente foi jantar, eu falei, olha pai, eu fiz a prova, mas eu não quero isso, eu quero fazer educação física. Imagina que loucura. É uma loucura, né? Acho que vocês não conhecem o pai dele? 18 é uma figura. É uma figuraça, é um querido, juro. O pai dele é uma figura. É uma figura. 18, 19 anos, mais ou menos eu tinha, e eu falei, quero fazer educação física. Depois que eu tinha feito 6 meses de cursinho, que eu estudei sabe lá como, né? Que eu não estudei. Fui bem na prova, acho que eu fui aprovado no vestibular, só que eu falei, não quero fazer isso.
Falei pro meu pai, a gente sentou como duas pessoas grandes, eu falei, não quero fazer isso, quero fazer educação física. Quero ser o melhor. Quero trabalhar na área de treinamentos, de condicionamento, toda essa parte de saúde, né? Sim. Que inclusive é uma coisa que acho que no futuro eu ainda quero voltar a estudar. Porque me interessa muito a questão de você lidar com pessoas e fazer com que elas evoluam. Eu gosto bastante dessa área. Eu aprendi bastante com você, né, também. Não tem nem o que falar. Começa a chorar. Não começa. Mas depois a gente entra nesse tema. Enfim. Vou fazer educação física. Não acredito que você vai fazer educação física. Vou fazer, vou ser o melhor. Sua mãe estava junto? Minha mãe não estava junto. Eu queria conversar com ele e depois eu informei ela. Né? Porque minha mãe tua mãe é fantástica. Ela é fantástica. O que ela vai entender, ela vai apoiar. Ela vai apoiar, ela vai me guiar, ela vai dar suas opiniões, o que for melhor, o que não for melhor. E a gente faz aquilo que a gente quer, na verdade. Tanto eu quanto meu irmão. Enfim. Tá bom, vai fazer educação física, é isso mesmo. Tá bom, você vai ser o melhor. Meu pai ficava louco que eu ia pra faculdade de bermuda, camiseta, e tinha dias que eu tinha aula de natação que eu colocava uma sunga embaixo da roupa. Imagina, meu pai falou, você vai pra onde? Você vai pra praia? Você vai fazer o quê? Vai estudar? Não, pai, eu tenho hoje aula de como dar aula de natação, né? Que acho que são 4 semestres, não sei como que tá isso hoje, de natação. Enfim, fiz o primeiro semestre. Ao longo do primeiro semestre, na verdade, eu já fazia parte de um grupo que ajudava a Federação Israelita, voluntário, né? Trabalho voluntário é tudo, né? Na verdade. Enfim, com a minha performance, com as artes marciais e tudo mais, não sei da onde, me chegou uma proposta para poder trabalhar no Colégio Beit Yaakov, que é o colégio do Grupo Safra, que são as entidades judaicas do Grupo Safra, para ser um dos encarregados de segurança, um dos coordenadores de segurança, e eu não entendendo muito bem o que aconteceu, eu fazendo educação física numa transição, falando o que é isso, eu quero isso. Com 20 anos. Com 20 anos, 19, 18 para 19, eu não lembro. Depois também te conta o jantar. 18 para 19. Que a gente teve em família, na casa do Rabino Shir. Foi mais ou menos isso. Foi mais ou menos não. O Abale conhece, acho que minha família há muitos anos. Né? Muitos anos. Rabino Shir é o Rabino Shir é nosso mentor. Ele tem que vir aqui, né? Eu tô tentando, tá vendo? Mais um que tá pedindo pra você, Rabino Shir, vir aqui, tá vendo? Ele tem que vir aqui. Enfim. Ele tem que vir aqui. Falei, vou tentar esse desafio, né? Uhum. Tá bom. E a faculdade? A faculdade a gente vê. Eu vou trabalhar, vamos ver o que é, um menino novo, com saúde, com literalmente... Mas antes disso você já tinha trabalhado em outro lugar? Na Rua Rússia? Eu já... Não tinha trabalhado ainda. Não tinha trabalhado. Na área de segurança não tinha. Eu só tinha ajudado na questão de controle de acesso de uma forma voluntária desde os meus 17 anos. Enfim. E acabou que eu falei, tá bom, vamos ver o que é isso aí, vamos se jogar. Só que eu falei, os estudos. Vou trabalhar com segurança. Vou estudar educação física. O que eu quero para o meu futuro? Será que eu quero que seja só mais um trabalho para eu poder juntar dinheiro, para poder terminar minha faculdade, para poder aí começar uma transição novamente? Falei, não, vou trancar a faculdade de educação física e vou estudar... Chama o seu Reinaldo para jantar de novo. Não, meu Deus. Aí... E foi uma loucura que eu lembro Não, porque esse jantar sobrou para mim. Não, porque eu lembro que foi uma loucura. Porque... Eu tive que acalmar teu pai. Eu imagino. Você não imagina. Foi a terceira troca de graduação. Eu falei, pode deixar que a gente tá perto do menino e tal. Não, foi uma loucura, porque eu lembro que quando eu comecei a trabalhar acho que foi no meio do ano. Não lembro que ano que foi, 2015. 8 anos 2015, atrás. 2014. 2013, 14. Alguma coisa assim. Eu lembro que foi tanta correria que eu não podia sair do trabalho que eu tive que fazer uma procuração para minha mãe trancar minha faculdade, porque eu não conseguia sair do trabalho. Eu estava tão envolvido nesse trabalho, eu estava tão acho que apaixonado com tudo que eu estava aprendendo, tão aberto a aprender, que foi Comecei a estudar finalmente algo que eu terminei, né? Que foi gestão de segurança privada. Eu terminei, é um curso tecnólogo que é considerado como curso superior, que eu posso prestar concursos públicos. Me deu uma visão boa da questão de mais uma administração dentro dos negócios de segurança, da gestão de segurança.
Em paralelo, eu fui trabalhando bastante. Foi uma época da minha vida que eu literalmente vivi pro trabalho. Que eu chegava no trabalho às 5:30 da manhã, saía às 7:30 da noite, já ia para a faculdade ou ia para algumas outras atividades. Enfim, que eu vivi para os estudos. Eu trabalhava de segunda a sexta nesse local, no Colégio Beit-Yaakov, né, que hoje é o maior colégio da comunidade judaica, um colégio bilíngue, bem conceituado. Em questão de estudo, ele é que forma muitas pessoas boas. É um bom colégio, uma boa empresa, eu posso dizer. Em paralelo, eu era coordenador responsável por eventos de outro colégio, em finais de semana e festas judaicas, né? Não satisfeito com um, eu falei, vou pegar outro. Em paralelo, eu fazia também trabalhos voluntários. Onde ficava a minha vida social, eu não sei, tanto que eu não tinha, né? Então, eu trabalhava, muitas semanas eu trabalhava de domingo a domingo, incansavelmente, fazendo tanto eventos nessa instituição que eu cuidava, de finais de semana, quanto em eventos em outras instituições, que eu me colocava à disposição para poder ajudar, seja à noite, de manhã, frio, sol, chuva, literalmente. Que foi terminei a faculdade, eu fiquei 2 anos, acho que eu trabalhei 2 anos nessa instituição, em paralelo nessas 2 instituições. Foi quando, com 22 anos, eu acho, eu não lembro muito bem as idades, tá, Abalê? Não? Mas eu acho que não tem problema. Não, eu tô olhando e vendo muitos jovens na tua pegada, na tua idade. Gente, o Felipe é uma locomotiva descendo Oscar Freire sem freio. Então, assim, não é que você... É impressionante como você faz as coisas. E aí, sempre alguém chega pra você e fala, mas Felipe, tem que fazer mais isso. Você fala, ok. Você não fala, não, vamos fazer. Vamos dar um jeito Aí vamos fazer outro projeto, ok. Aí vamos fazer não sei o quê. Você nunca falou não. Você sempre falou sim. E hoje eu vejo essa moçada falando muito mais não do que sim. Porque eu te trouxe já aqui. Não, eu te trouxe aqui exatamente para mostrar. Galera, a vida é falar sim. E não falar, não sei, talvez, não sei o quê, Paraná. Tem que empreender, tem que falar, tem que aprender, tem que estar junto. Exato. E você sempre teve vida social. Você sempre teve família, sempre teve jantar, sempre teve... Enfim. Mas eu vou dar um passinho para trás, pode ser? Claro. Nós estamos falando muito isso. Você está falando de comunidade judaica e tal. E uma coisa que todo mundo pergunta para mim, eu queria que você respondesse, por que a gente tem que se cuidar tanto? Da comunidade judaica, foi engraçado que eu dei uma palavra. Ele não consegue sentar na cadeira. Eu não consigo. Assim não, fica tranquilo. Eu sou muito agitado. Enfim. Por que a gente tem que se cuidar tanto? Todo mundo fala, pô, mas não é possível. É muito então, engraçado. Explica você. É muito engraçado porque... Aliás, só complementando, a primeira e a segunda... eu estava num treinamento, né? E aí eu queria que você também me ajudasse a responder. Vira uma pessoa para mim e fala assim, Silvio, eu sei que não é foco do treinamento e tal, não sei o quê, mas me explica uma coisa, tá? Por que as pessoas não gostam da comunidade judaica? Por que as pessoas não gostam do judeu? Então, eu falei, não, mas você não vai explicar hoje, e não é o foco. Mas não é que não gostam, mas enfim. Mas eu queria que você falasse, por que a gente tem que se cuidar tanto, filho? É engraçado que eu estava dando uma palestra essa semana, eu estava conversando com o pessoal essa semana em relação a isso, e eu disse, né, na verdade, a história ela mostra que outros povos também foram perseguidos por diversas outras pessoas, enfim, mas a comunidade judaica em si, desde a época, a gente pode levar desde a época do Egito, da época depois da Inquisição, depois da época do Holocausto, né, onde foi a maior tragédia já vista na humanidade, acho que nos dias de hoje. A gente não está falando a gente não está falando de um fato que aconteceu há 100 anos atrás, a gente está falando de um fato que aconteceu há 70 anos atrás, não entrou nem ainda nos 80 anos, então algo que os seus pais passaram por isso, Sim. meus avós saíram fugidos de lá, enfim. E por que a gente tem que se cuidar? Porque a gente viu que a história nos ensina muitas coisas, né? As experiências nos ensinam muitas coisas. E isso trouxe pra gente, pra comunidade judaica, algo que se a gente não se cuidar, ninguém vai se cuidar. Ninguém vai cuidar da gente. Perdão, ninguém vai cuidar da gente. É como, eu dou sempre o exemplo de uma corrente, né? Quando a gente tem uma corrente, eu não tenho uma corrente aqui pra mostrar, eu só não tenho isso nos meus bolsos, mas, enfim. Eu perguntei onde tá a sua mochila. Então, uma corrente, como que a corrente ela se fecha? Como ela se fecha a corrente? Uma corrente, como ela se fecha? Ou com algum elo, ou com alguma... A gente pode dizer que ela se fecha nela mesma. Sim.
né? Com um elo, eventualmente. E a comunidade judaica é essa corrente. Se a gente quer fechar esse círculo para que ela fique firme, uma vez que a corrente está fechada, qual que é a probabilidade dela ser estourada? Ela vai ser estourada por uma força maior, só que ela não vai ser estourada por inteiro. Ela vai ser estourada uma parte. E as outras partes vão estar fortes. E isso mostra que a comunidade judaica é assim. Que nós precisamos ser essa corrente para que se uma pessoa cair, as outras estejam de pé para poder proteger, para poder escutar, para poder ajudar. Seja de uma forma que seja tanto na questão de segurança física, de aspecto moral, quanto uma questão financeira, que a comunidade judaica é... Acho que não sei dizer se é número 1 em questão de filantropia. Mas é uma das pioneiras, é uma das primeiras, inclusive. É a comunidade que eu vivo, que eu acompanho, pode ser a minha bolha. Mas é uma comunidade que ajuda muitos outros, não só instituições e pessoas da comunidade, como instituições fora. A gente vê aí os grandes empresários, não só os grandes empresários, mas desde a pequena pessoa. É engraçado que mesmo a pessoa que tem pouco dentro da comunidade judaica, né, dentro do judaísmo, ela tem em si a questão de fazer a mitzvah, que é você poder ajudar o próximo. Sim. Sempre. Isso é um princípio que tem dentro da comunidade judaica. Da forma que seja, da forma que você se disponibiliza e que você consegue ajudar o próximo. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é muito importante que a gente se cuide para que nada disso possa vir a acontecer. Por isso eu me emociono. Você falou dos meus pais, você falou dos meus avós, mas a gente tem uma coisa que a gente se comprometeu a nunca mais acontecer o que aconteceu. E eu, como filho, a Andressa ficou noiva semana passada, eu sempre me comprometi a isso. Eu não vou deixar que isso se repita. Não o noivado em si, porque o pessoal vai entender, o noivado da tua filha. Não, eu já me acertei com o Steven. Mas essa coisa da perseguição e tal. E o mundo hoje fala muito de equidade, fala muito de diversidade. E eu acho que eles tinham que olhar um pouco com bons olhos para as pequenas comunidades que tentam se proteger e tentam manter essa coisa mas manter a identidade, que eu acho que é importante. Então, eu queria que o mundo praticasse mais igualdade, falasse menos e praticasse mais. Exatamente. Um beijo especial para a Andréia, né, da Fiesp, do SESI, Senai, que a gente luta tanto para isso, né? As pessoas não levam isso tão a sério, né? Então... Porque... Contando um pouco sobre isso, né? Por que a comunidade deve se proteger, né? Eu tenho algumas tatuagens no meu corpo, né? Apesar de que... É o que eu falo, né? Cada um escolhe os seus pecados, né? Eu escolhi esse. Enfim. E eu tenho uma tatuagem especial que eu acho que é a minha preferida. Todas têm a sua história. Mas eu tenho uma tatuagem especial que eu não consigo mostrar aqui, que é no meu braço direito. Que é a minha mão forte, né? É a mão que segura... Eu sou destro, é a mão que segura, é a mão que eu tenho mais força, é a minha mão ativa, né? Que diz isso. Eu tenho uma tatuagem que ela tá escrito em cima, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, né? Que no literal, né? Escuta Israel. Deus é um e é único. Deus é um e Deus é único, né? E Deus é nosso, né? Literal, né? No sentido literal. No meio tem uma estrela de Davi. Eu já volto para a estrela de Davi. E embaixo tem uma parte do Salmo 121, que é Lo inum velo ishan shomer Israel. Não cochila, não descuida, nem dorme o guardião de Israel. Eu me considero um guardião do povo de Israel. Isso é uma coisa que eu quero sempre levar comigo na minha vida. Eu vou levar. O momento que eu tiver que sair desse círculo de segurança da comunidade judaica vai ser difícil, mas eu nunca quero me desvincular isso eu sei, eu quero que minhas gerações elas sigam isso. E a estrela de Davi, é engraçado a estrela de Davi, por quê? Porque essa aqui foi a única tatuagem, eu tenho uma tatuagem com alguns dizeres em hebraico aqui no meu braço esquerdo, mas são pequenas palavras, força, resiliência e honra em hebraico, mas todas as outras tatuagens já são desenhos que já existem. Essa tatuagem fui eu que desenhei, eu que fiz, eu que montei ela. Por quê? Porque tem uma estrela de Davi no meio. Por que eu resolvi fazer uma estrela de Davi no meio? Porque em todas essas perseguições que a gente falou, a gente conversou, elas fizeram com que os judeus sempre fossem identificados como uma forma de vergonha, de uma forma pejorativa, né?
principalmente no Holocausto, né? Começou lá na Noite dos Cristais, depois começou com toda a perseguição dentro dos guetos, enfim. A gente sempre teve que, como forma de vergonha, como forma de descaso, como forma de identificação de longe, judeu, ele é judeu, hein, olha lá, não é boa pessoa. E eu quis desenhar no meu corpo uma estrela de Davi para que seja identificada de longe pelas outras pessoas que eu sou judeu e não tenho vergonha de mostrar isso. Que eu sou do povo de Israel, né? Povo israelita, não israelense, israelita. Israelense um dia. Não fala isso pra sua mãe que agora ela desmaiou, pelo amor de Deus. Israelense um dia. Mas para que mostre para as outras pessoas que eu não tenho vergonha de mostrar quem eu sou e que se eu tenho isso hoje, eu posso ter isso hoje com uma forma de orgulho e que ninguém vai fazer nada com o nosso povo. Se eu estiver aqui, tudo bem, eu sou aquele negócio exército de um homem só, não, mas a gente não faz nada sozinho, mas enquanto eu tô aqui, eu não vou fazer com que nada aconteça, seja na menor entidade possível, até a maior entidade possível, que a gente vai falar daqui a pouco. Então é isso. Então a comunidade judaica, a questão de proteção, autoproteção, enfim, é tudo isso, né? A gente fica do teu lado, a gente fica muito emocionado com tudo, porque a gente vê a tua carreira e o podcast, olha lá, já deu 30 minutos, então você vai ser convidado para continuar, porque a gente não falou do Care, então um beijo especial pro Rudy, um beijo especial pro Ale, né? Um beijo pro... Aí começa o Rami, a Ju... Todo mundo, mundo, os mentores. Os mentores, né? A gente vai falar da tua função, né? Mas aí a gente vai deixar a galera curiosa, né? Porque hoje você é responsável pelo maior clube da entidade judaica em São Paulo. Na verdade, na América Latina. Na América Latina e também questão de frequentadores do mundo, né? Então hoje... Com 28 anos de idade. 27. 27, 27, verdade, maio. Tá? Com 27 anos. Então, assim, o jovem tá chegando, filho. O jovem tá chegando, o jovem tá olhando para você, o jovem tá vendo em você um espírito combativo, que é aquela coisa de eu nunca vi você entrar em confusão, eu nunca vi você, mesmo sendo mestre em artes marciais, sabe, tá enrascada, tá não sei o quê. E aí a pergunta que eu queria, pra gente fechar com chave de ouro é, que recado você quer dar pra essa galera que olha pra você e fala assim, caramba, meu, Filipinho é... Eu acho que... Qual que é o recado que você quer deixar? Que o recado principal é... A vida não é fácil. A vida não é fácil. Isso pode ser um pouco subjetivo, isso que eu tô falando, mas que hoje as gerações, né? Geração Z, né? Eu não me encaixo na geração Z, eu não sei nem... Eu sei mexer no computador, mas não sei jogar um videogame. Essa é a verdade. Graças a Deus que eu não sei porquê. Enfim. Eu também não. A vida... a gente seguiu pro outro lado, filho. A gente seguiu artes marciais, a gente seguiu a vida comunitária, a gente seguiu outro caminho. Foi completamente diferente. Então, assim, a vida não é fácil. E o que você falou no começo, falar não é muito fácil. É muito fácil. A gente precisa ter a cabeça aberta para poder entender e se adaptar às situações que aparecem na nossa frente. Muitas vezes a gente não escolhe quais são as nossas batalhas, as nossas lutas. Mas a gente precisa estar pronto e ter resiliência para poder seguir e falar. Olhar para os obstáculos e falar, eu vou passar esse obstáculo. Eu vou derrubar esse obstáculo. Sem puxar o tapete de ninguém, sem ser mau caráter, com muita humildade, muita paciência, porque é passo a passo. Passo a passo. Então, o que eu falo para esses jovens, né, na verdade, siga o seu coração de uma forma racional. De uma forma racional. Porque não adianta a gente fazer as coisas só com o coração, porque muitas vezes a gente acaba fechando os olhos para também a nossa autoproteção. Isso é verdade, para se proteger não só fisicamente, mas também nos proteger financeiramente, se proteger de uma forma que seja familiar, então de uma forma para o futuro. Então faça as coisas com o coração, mas faça com a racionalidade em conjunto, com paciência, escute as pessoas. É muito importante escutar as pessoas, a gente não faz nada sozinho. Óbvio, as pessoas não vão fazer por você, mas se você tiver pessoas ao seu lado que te façam crescer, eu acho que você consegue achar um equilíbrio para que você tenha um sucesso naquilo que você quer. E agora?
A gente passou muita coisa, vai passar muita coisa junto, se Deus quiser. Passamos poucas e boas, né? Mas os números são bonitos e a gente consegue realizar tudo, filho, se Deus quiser. Se Deus Então, quiser. tá aí, Felipe Class, para vocês, para mim, né, que me sinto muito honrado quando você me chama de Abale. E a gente em hebraico fala que Hashem te abençoe e te proteja infinitamente, que Deus abençoe você e proteja infinitamente. Proteja todos vocês. A gente está num país sensacional. Vamos cuidar um pouco da gente. Vamos olhar para as pessoas do lado com respeito. E vamos seguir em frente. E vamos virar o jogo, filho. Estamos aqui para virar o jogo o tempo todo. Porque quem faz acontecer somos nós. Não adianta a gente ficar reclamando do... Igual você disse, a gente vive num país maravilhoso. Mas não adianta a gente ficar reclamando de governo, entre outras coisas, mas se você não fizer o seu, quem vai fazer? Se não, tem uma frase em hebraico, eu não sei o certo. Se não for por mim... Se não for por mim, quem? Né? E quando, né? É uma frase da ética dos pais, do Pequeno Voto. Então, assim, a gente pede pro Rav Levi depois ensinar pra gente. Ele vai voltar. Atenção, ele confirmou. A gente vai fazer um segundo episódio. Mas o mais importante é isso. Presta atenção na vida. Não se mete em confusão. Exato. Por favor, droga zero. Zero. O mundo é tão bonito pra você ficar fora dele, né? Pra que dar essa chance? E é isso. Galera, Felipe Class, é uma honra ter você aqui, filho. Obrigado, Abale. Você vai voltar, porque nós não contamos nem... Não falamos do Kerr, tem que trazer o Rudy, Tem muita coisa. Tem muita coisa pra falar, tem muita virada de jogo. A sua pediu pra perguntar pra você o que você come pra ficar tão lindo assim, mas essa pergunta vai ficar depois, porque... Olha, eu vou te falar que comer ultimamente tá difícil com a rotina. Com a rotina do dia a dia tá difícil, mas a gente tá se acertando, então... Mas é isso. Volte sempre, filho. Obrigado. A casa é nossa. Obrigado, Abale. Beijo. Te amo muito. Te amo. Beijo. Se cuida. Você também. Beijo, filho. Beijo pra vocês e a gente se vê no próximo episódio. Obrigado, gente. E é isso. Com emoção, gratidão e proteção. Amém. Vamos se cuidar e principalmente vamos cuidar dos outros. Beijo pra vocês. Amém.